Olá, tudo bem? Vamos avançar então mais um pouquinho no nosso curso de Novo Convertido e como que está sendo o seu aprendizado? Você está entendendo? Está gostando? Né? Coloca nos comentários aí, deixa eu acertar a câmera aqui. Coloca nos comentários aí o que você está achando, se está sendo bom para você, se tem alguma dúvida, né? Então hoje nós vamos falar aqui, ó, da próxima doutrina fundamental, que é a doutrina da igreja. Nós chamamos de eclesiologia, tá bom? Então, introdução. O que é a igreja? Vamos ver aqui. A palavra igreja, ela vem do grego eclésia ou eclesia, cada um vai usar um sotaque aí, que significa assembleia, ou chamados para fora. No contexto bíblico, refere-se à comunidade de crentes que seguem Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e tem a missão de continuar a obra de Jesus, que Jesus começou espalhando o evangelho e sendo uma luz para o mundo. Historicamente, a igreja tem desempenhado um papel vital na disseminação da fé cristã, na formação da sociedade. Desde os primeiros séculos, a igreja enfrentou perseguição, heresias, reformas e expansões missionárias, moldando e mudando o mundo em que vivemos hoje. Então, igreja melhor dizendo, é uma assembleia, nós podemos colocar assim. É um grupo de pessoas reunidas, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Aqui, ó. A igreja é o corpo de Cristo, né? Quando nós falamos igreja, você imagina um corpo humano, onde você tem a cabeça, que está o cérebro aqui, que coordena todas as coisas, né? E o resto do corpo é a igreja. E Jesus é a cabeça, onde está o cérebro que dá ordem para todas as coisas. Nós, como igreja, a ideia é uma unidade, onde você não tem ninguém que se destaca, ninguém que é mais importante, mas você tem um corpo com vários membros, por isso que tem essa definição de membros, onde cada membro tem uma função, né? Seja um pastor presidente de uma congregação, seja o pastor local de uma congregação, seja o pastor auxiliar, né, de uma congregação ou de uma igreja local, seja um diácono, que é aquele que está para servir, para poder ficar à porta da igreja, por exemplo, seja uma pessoa que está participando de um círculo de oração, de um grupo de jovens instrumentistas, né? Então a igreja, ela é uma organização, ela é um corpo que você não tem um importante, né? O corpo, ele é formado por membros aonde todos são necessários para um bom funcionamento, né? Então você pega o corpo humano, se você tira o dedinho do pé, você vai ver que você vai ter dificuldade para se equilibrar. Se você tira o dedão aqui da sua mão, você vai ter dificuldade de poder pegar as coisas, né? Se você tira qualquer parte do seu corpo, você tem dificuldade para poder fazer as coisas com a destreza qual fazia antigamente. Isso por quê? Porque cada parte do meu corpo é necessário para um bom funcionamento do meu corpo. Porém, todas as orientações, seja eu abrir e fechar uma mão, isso vai partir de uma informação que está na minha cabeça para o meu cérebro, né? Então, essa é a ideia da igreja. É um conjunto onde ele é regido por Cristo, onde Cristo é o cabeça e esse conjunto ele vai estar agindo no mundo de acordo com as orientações que Deus tem passado para nós, tá bom? Vamos avançar aqui. A igreja como o corpo de Cristo. Vamos aprofundar nesse detalhe aqui. Uma travadinha no computador. Então vamos lá. A Bíblia descreve a igreja como o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Vamos ler lá? 1 Coríntios, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios 12,
Nós já passamos por aqui, né? Versículo 27, olha só. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Tá vendo? Então, isso significa que cada crente é parte de um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça, e cada pessoa tem uma função específica. Assim como em um corpo, há diversidade de dons, função, responsabilidade, mas todos trabalham juntos para o propósito comum: glorificar a Deus, manifestar o seu reino na terra. Tá? Então veja bem, tem pessoas que às vezes estão na igreja e pensam que fazer parte de um corpo, parte do corpo de membros, é apenas fazer aquilo que vai se destacar. Por exemplo, você está lá na frente pregando a palavra de Deus, ser um pregador. Mas imagina como ficaria o restante da igreja se não tivesse quem desse assistência, quem acolhesse, né? Eu falo para vocês que hoje o papel do pregador talvez seja um dos mais simples na igreja. Não tirando o papel da evangelização que ele faz naquele ato do momento que ele está pregando, que ele está falando a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai estar tocando no coração dos visitantes ali. Mas imagina, você, ou melhor, a igreja, ela tem todo um conjunto durante a pregação, porque chega um membro, um visitante na igreja, você tem ali o pastor, o preletor que está pregando a palavra de Deus. É o que Deus está orientando para ele falar. Mas em contrapartida, você tem membros da igreja ali durante o culto que estão em intercessão, estão em espírito de intercessão, orando para que aquela mensagem do pregador alcance as vidas. Tá? Você tem pessoas dentro da igreja que no momento que o pregador está pregando, ela está sentada do lado do novo convertido ou do visitante, dando assistência para ele. Né? Porque a assistência é um dos papéis fundamentais. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Digamos que eu sou um visitante na igreja. Eu cheguei na igreja e eu já fui na igreja algum tempo antes, quando eu era criança com a minha mãe, e hoje agora eu estou fazendo uma visita. Eu chego lá, e aí de repente as pessoas estão cantando louvores, ou começa a ler a palavra, e aí você faz isso aqui comigo. Você me dá a Bíblia para mim ler. Só que você me dá a Bíblia, eu pego a Bíblia, né? E aí eu leio o texto juntamente com o preletor. Quando eu sento no banco, eu fico assim, ó, folheando a Bíblia, olha, relembrando de quando eu ia na igreja. Perceba, enquanto eu estou com a minha atenção folheando a Bíblia, eu não estou prestando atenção no que o preletor está falando lá na frente. Eu chego no culto e aí está cantando os louvores da harpa cristã. E aí você faz o que é para mim? Você me dá nas minhas mãos a harpa para poder ficar tranquilo no seu canto. Só que aí, no momento que o louvor não está sendo entoado, o que eu posso estar fazendo? Folheando a harpa, olhando aqueles louvores, vendo se tem algum louvor que eu conheço. Enquanto isso, Deus pode estar usando pessoas na igreja que falariam comigo, mas eu não vou estar ouvindo o que eles vão estar falando. Então, olha a importância da assistência na igreja. Porque quando você está dando assistência e alguém está do seu lado, você está cantando louvor da harpa, você não vai dar a harpa para a pessoa. Você aproxima. A pessoa vai ler junto com você, né? Ela vai ler junto com você. Na hora que acabou de louvar, você recolhe aqui a sua harpa e a pessoa ela continua prestando atenção no culto. Acabou o culto, se você está próximo da pessoa, você vai perguntar o nome dela, de onde ela veio, né? Dependendo da interação, você vai conseguir o contato dela, né? E isso, com isso a pessoa vai se sentir mais íntima na igreja. Isso é só um exemplo, não vamos falar aqui de assistência, é só uma introdução, mas para você ver como que cada membro na igreja tem um papel fundamental como o corpo de Cristo. Então, textos chaves aqui, 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, e Romanos 12, 4, 8. Nós já lemos o versículo 12, vamos ver Romanos 12, do versículo 4 ao versículo 8.
Aqui, ó, Romanos, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 8. Aqui, ó. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado aos outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Quer seja dom, se o seu dom, é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Olha só que Paulo vai colocar aqui, ó, que uma das funções aqui, ó, se é dar ânimo, que faça. Até dar ânimo, até ter palavras de incentivo na igreja é uma função do corpo. Às vezes tem pessoas assim, eu não faço nada da igreja, mas você é aquela pessoa, quando você está na igreja e tem alguém abatido, você é usado por Deus para trazer uma palavra de consolo, né? Uma palavra de ânimo para aquela pessoa. Isso aqui, diante a Bíblia, isso é uma função do corpo, é um dom que você tem, é um dom de Deus, tá? Você não está falando em línguas aqui, você não está profetizando, mas você está trazendo ânimo, porque Deus te capacitou, Deus te deu um dom, e esse dom é para quê? Para você trazer palavras de ânimo através de uma conversa pessoal com a pessoa. Olha que interessante, né? Então, avançando aqui, a unidade na diversidade é uma característica fundamental da igreja. Embora haja muitas funções e responsabilidades diferentes, todos os cristãos são chamados a servir com seus dons específicos para o benefício de toda a comunidade, tá bom? Então, igreja não é individualismo, igreja é comunidade. Qual que é a missão da igreja? Vamos avançar mais um pouquinho então. A missão central da igreja é cumprir o mandamento de Jesus de fazer discípulos a todas as nações. Então, os textos-chave, o texto-chave que você pode pegar, está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. É a grande, como Jesus envia a grande comissão. Vamos ler lá, ó. Mateus 28, 19 e 20. 28, 19 e 20. Aqui, ó. Jesus faz a grande comissão, ele vai enviar, ele fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ou todos os dias. Então, a ordenança de Deus é essa. Então, a nossa missão é ir fazer discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulo? É ensinar a eles o que você tem aprendido. Anunciar a salvação de Jesus, que só Jesus pode curar o pecador do pecado, salvar o pecador do pecado e ensinar a ele as doutrinas da Bíblia. Ou seja, aquilo que você aprende, você tem que ensinar, tá bom? A igreja ela tem um papel duplo, de edificar o crente na fé e o de evangelizar os não crentes. Isso é feito através da proclamação da palavra, do batismo, da comunhão e do ensino à Escritura. Historicamente, a igreja desempenhou essa função através de movimentos missionários, reformas teológicas e a formação de comunidades locais. Nos primeiros séculos, a igreja expandiu-se para além do mundo judaico, atingindo os gentios e, eventualmente,
o Império Romano e o mundo conhecido da época. Os textos chaves, então, que vai falar muito sobre esse aspecto é Mateus, que nós acabamos de ler, e Atos 1:8 também. Atos 1:8, a ascensão de Jesus. Aqui, ó. Depois de João, você tem o livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos achar lá. Aqui, ó. Diz assim. Cadê o 8? Aqui, ó. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é algo gradativo, mas a ideia era o quê? Que o evangelho seja pregado em todo o mundo, né? Através de quem? Através de nós que temos conhecido, e agora a nossa função é pregar esse evangelho. E com poder, por quê? Porque é uma pregação mútua ou dupla. Eu preciso, como servo de Deus, anunciar o evangelho, mas eu também preciso estar na igreja colaborando com os demais membros da igreja para o crescimento, para o consolo, para o conforto e para o crescimento espiritual e emocional da igreja a qual eu estiver participando também. Então, historicamente, a igreja ela fez isso através de movimentos missionários que aconteceram, né? E também ela faz isso através das próprias igrejas locais, né? Porque quando você fala de movimento missionário, fala de comissões que foram enviadas para anunciar o evangelho. Quando você fala de igreja local, você vai falar do trabalho que a igreja tem com aqueles que já estão dentro da igreja. Porque é isso que a palavra nos ensina. Tem pessoas que pensam que anunciar o evangelho aqui, o mandamento de Jesus, é o quê? É sair evangelizar, chamar as pessoas, aí vem todo mundo para a igreja e larga eles ali, pronto. Não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Imagina que você vai montar uma sorveteria. E aí, quando você está prestes a abrir a sorveteria, você começa a fazer o marketing, né, para poder chamar as pessoas na inauguração da sua sorveteria. Você pode usar várias ferramentas, você pode contar com o auxílio de muitos amigos para poder anunciar as pessoas e convidar as pessoas para a sua sorveteria que irá inaugurar. Porém, no dia da inauguração, ela vai estar lotada. Mas se a qualidade do seu sorvete não for boa, elas vão embora de novo, não vão voltar. Elas vão na inauguração, vão participar, vai lotar sua sorveteria, mas elas vão provar o sorvete, vão ver que o sorvete não é tão bom assim, não vão voltar e mais, ainda vai falar mal do seu sorvete para as outras pessoas que quiserem lá posteriormente. A igreja é da mesma forma, né? Não é só sair e evangelizar, e as pessoas, muitos têm feito isso, sai, evangeliza e junta todo mundo na igreja. Só que ali é o sorvete, aí você não tem qualidade, você não tem compromisso, você não tem preocupação com a qualidade do sorvete. Aí as pessoas provam uma vez, provam duas vezes, não gostam, vão embora e ainda vão falando mal para as outras pessoas não voltarem para a igreja de novo, tá? Vamos avançar então, falamos da missão da igreja. O próximo ponto aqui é a importância da comunidade na vida cristã. Então, desde o início, a vida cristã foi vivida em comunidade. Em Atos 2, do 42 ao 47, vemos que a primeira igreja reunida para orar, aprender, repartir bens e partir o pão juntos. A igreja não é apenas um lugar físico, mas é um espaço de relacionamento e de crescimento, né? Então a igreja, ela tem esse papel de ajuda, sabe por quê? Por causa do conceito de reino de Deus. O conceito de reino de Deus é que Deus, ele te abençoa aqui parcialmente, para você não ficar sem receber a ajuda de Deus
e viver num mundo tão cruel a ponto que você não vá suportar, mas ao mesmo tempo também não receber tudo de Deus e não querer almejar o céu, que vai ser um lugar melhor. Mas onde você vai receber esse pouco de Deus? Esse pouco de Deus, para fazer a sua vida aqui ser minimamente boa, abençoada, até Jesus voltar, ele vai se cumprir em sua maior parte na igreja. Porque é na igreja que você vai viver em comunidade, uma comunidade que tem a mesma visão ou a mesma cabeça, o mesmo cabeça que é Cristo. Então ali, lembra que nós lemos em Romanos, você vai ser usado para abençoar, muitas vezes poder abençoar fisicamente alguma pessoa, abençoar materialmente alguma pessoa, abençoar emocionalmente alguma pessoa, assim como você também, em momentos de crise, de necessidade, você vai se sentir abençoado, você vai encontrar ali a bênção para você, emocional, uma palavra de ânimo, às vezes financeira, uma ajuda financeira quando você precisar. A igreja na comunidade, ela tem isso. Ah, Renato, mas hoje não é assim. Então não estamos vivendo a igreja de verdade. Porque a igreja de verdade, Atos 2 mostra aqui que tinha tudo em comum. Quando a igreja tem tudo em comum, se o meu irmão passa fome, eu estou passando fome também. Eu tenho que ajudar meu irmão. Jesus falou assim, se você tem 2 túnicas, pega uma e dá para o seu irmão. E fica com uma só. Tá bom? Esse é o nosso conceito de igreja e por isso nós devemos viver em comunidade. A comunidade cristã, ela tem a responsabilidade de edificar-se mutuamente, entende? Crescer junto. Está lá em Efésios 4, 11 e 16. Vamos ler esse texto? Efésios 4, 11 a 16. Cadê aqui? Cadê o 11? O 11 vai estar aqui. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à mutualidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e pela esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função, tá? Então, esse é o objetivo da igreja. Corrigir em amor, consolar os aflitos, sustentar em oração. A igreja é, portanto, um ambiente em que o crente amadurece espiritualmente, fortalece e é capacitado para viver no mundo como representante de Cristo. Nós já lemos aqui Atos, na verdade nós comentamos sobre Atos 2, 47, 42 ou 47, e também nós temos um texto que vai falar sobre isso em Hebreus 10, versículo 24 e 25. Vamos ver o de Hebreus aqui, que a gente vai pegar todos os pontos. Nós vamos ver Hebreus 10, 24 a 25. Olha só. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Olha que interessante. Então, aqui Paulo fala, unidos para quê? Para encorajar uns aos outros. Quando você quer
viver sozinho, isolado, você está fazendo um pensamento egoísta. Você está desvirtuando o que a Bíblia está ensinando como igreja. Quando você diz que você é igreja. Não, você é parte da igreja, você é membro de um grande corpo que o cabeça é Jesus, tá? E a história da igreja, de Atos até hoje, um pequeno resumo aqui para você entender. Então a igreja passou por muitos desafios, transformações desde a sua função. Iniciada com os apóstolos, né, aqueles que seguiram a Jesus, a igreja foi crescendo e se espalhando pelo mundo, enfrentando perseguições romanas, lutando contra heresias e eventualmente se consolidando no Império Romano com a conversão de Constantino. Apesar da conversão de Constantino ser meio controversa, né, alguns acreditam que ele realmente converteu e outros acreditam que foi uma estratégia política que ele fez, uma estratégia de guerra para resolver o problema de Roma. Mas o fato é que em Constantino há uma união da igreja com o Estado e a igreja para de ser perseguida, de ser morta nas arenas, e agora a igreja ela vira a igreja oficial do Império Romano. Momentos históricos importantes incluem o Concílio de Nicéia em 326 depois de 25, né, depois de Cristo, onde a igreja consolidou suas doutrinas principais. A Reforma Protestante em 1517, que trouxe à tona questões sobre a autoridade das Escrituras, o papel da fé e das obras de salvação. Os movimentos missionários modernos que levaram o Evangelho a todos os continentes. A igreja ela é resiliente e sustentada por Deus ao longo da história. Mesmo com desafios internos e externos, Deus continua a cumprir o seu propósito no meio da igreja. Por que desafios internos e externos? Porque a igreja é um conjunto de seres humanos. Seres humanos que, pecadores, agora aceitaram a Cristo e estão caminhando para a salvação. Então você vai ver na igreja pessoas fazendo coisas erradas, né? E se você olhar para isso, você tem uma grande tendência a não participar de uma igreja. Porque às vezes nós criamos a ideia de que a igreja é o lugar perfeito, sem nenhum problema. Nunca foi assim e nunca será. Porque a palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. O que acontece é que Deus ele vê todas as coisas, Deus sabe tudo o que acontece, e cada mal que você vê acontecendo dentro da igreja, Deus vai tratar com cada uma dessas coisas e com cada uma dessas pessoas que tem induzido a isso. Alguns ele já tratou, alguns ele está tratando e alguns ele ainda irá tratar, porque a igreja é dele. Lembra que nós estudamos na aula sobre criação? Nós somos apenas mordomos, nós estamos cuidando da igreja que é dele, e é ele que é o chefe maior, né? A autoridade maior, vamos dizer assim. E agora, para a gente fechar aqui, algumas tarefas práticas para que você possa fixar esse aprendizado na sua mente. Então vamos lá. Reflexão pessoal. Escreva um breve parágrafo refletindo sobre o que significa para você, né, no caso, ser igreja, ou o que significa ser parte da igreja como corpo de Cristo. Como você vê o seu papel pessoal dentro da comunidade cristã? Você acha que você é menosprezado? Você acha que poderia fazer mais? Você acha né? O que você vê? A ideia é você colocar suas palavras no papel ali. Identifique uma área do seu ministério ou serviço que você faz na sua igreja local em que você pode se desenvolver. Por exemplo, louvor, ensino, serviço social. Escolha algo com base nos seus dons e habilidades, né? Então, ou seja, se você não faz nada, analise o que a igreja faz que de repente você conseguiria desenvolver. Você tem facilidade para fazer isso.
a sua facilidade a cantar, a sua facilidade a ensinar, né? Porque você tem pessoas que às vezes estão na igreja que falam que não tem dons, não tem funções, mas na verdade é porque eles não falam, né? Você tem igreja que às vezes é muito grande. E se você tem uma igreja, por exemplo, de 50 pessoas, às vezes é relativamente fácil para um pastor te achar no meio da multidão e às vezes ver que você tem certos potenciais e trazer aquilo à tona. Agora, se você está numa igreja que tem 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, né, se você não procura os seus líderes, se você não procura mostrar em que você tem facilidade, né, se inscrever, vamos dizer assim, naquilo que é o seu dom, ninguém vai te achar ali. Porque a igreja é uma instituição, além de espiritual, física. E como um pastor, ele vai conhecer, né, 4.000 pessoas da sua igreja e saber a predisposição que ela tem para realizar alguma atividade, né? Olha que interessante isso aqui. Uma meditação que você vai fazer, o texto que nós trabalhamos muito hoje, é Atos 2, do versículo 42 ao 47, e Efésios 4, do versículo 11 ao 16. Escreva suas observações sobre como a primeira igreja viveu em comunidade e como isso aplica a você. Não preocupa com hermenêutica, o que queria dizer. Não, leia aquilo ali e escreve o que você entender. É assim que a gente vai fazendo teologia. É assim que você vai aprendendo a Bíblia. Se depois estiver errado, você reescreve ou escreve de novo depois. O importante é você colocar aquilo que você está entendendo hoje. Nem que nós falamos em aulas passadas, que ser cristão, imitar a Cristo, é igual um filho imitando o pai. Vai caminhando com a perna que você tem. Assim um dia você vai conseguir caminhar sozinho. Do que você já querer caminhar com muletas, vai passar a vida inteira caminhando de muletas, né? Muito bem, irmãos. Isso aqui, nós terminamos então a aula sobre a doutrina da eclesiologia. E ainda falando sobre doutrinas fundamentais, no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a doutrina dos últimos dias, né, que é chamado de escatologia. Então você já aprendeu a doutrina da salvação, soteriologia, a doutrina da criação, você aprendeu a doutrina da igreja, eclesiologia, e você vai aprender agora, na próxima aula, a doutrina dos últimos dias, que é soteriologia, tá? É o que nós vamos falar na lição que vem. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.